A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Glória a Deus por isso, né? Sempre uma bênção, uma honra eu poder me dirigir a vocês, inscritos do canal e não inscritos, a fim de trazer uma palavra da parte de Deus. E vamos dar prosseguimento ao projeto do livro do Apocalipse, estudando hoje o capítulo de número 7, fazendo considerações, na verdade, né? Porque o livro do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, é muito densa, é muito cheia de conteúdo, um conteúdo de uma profundidade inigualável. Então, para a gente não ser desobjetivo, mas ser objetivo, a gente faz praticamente um esboço daquilo que a gente fala, tá bom? Então peço a você que se inscreva no canal. Ao se inscrever, ative o sino das notificações, curta o vídeo, que é aquele like. Muita gente está vendo os vídeos e não está dando like. Dê o like, não custa nada você pegar e tocar naquele sininho, naquele like, naquele papo firme, tá ok? E comenta positivamente no vídeo. Algumas pessoas estão comentando, graças a Deus. E curta e compartilhe. Compartilhamento do vídeo é muito importante para o crescimento desse canal, no qual estamos procurando falar aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, ou seja, sem torcer, sendo imparcial em muitas coisas, né? Eu tenho evitado dar até minha opinião pessoal em muitos detalhes aqui, porque há coisas que não são pontos fechados, e nos pontos fechados eu costumo apresentar visões diferentes da minha, mas é honesto da minha parte fazer isso, ok? Vamos lá então ler o capítulo de número 7 todo, e depois a gente faz algumas considerações, tá bom? Diz assim, a epígrafe: os israelitas fiéis são salvos dos perigos iminentes. Olha, a epígrafe, ela é um tanto tendenciosa dessa Bíblia que eu estou usando, apesar de boa a Bíblia, mas é um pouco tendenciosa, porque está dizendo os israelitas fiéis são salvos dos perigos iminentes. Eu sei que esta interpretação, que esses que estão aqui que aqui é um interlúdio, tá? Houve a abertura do sexto selo, que foi o que nós estudamos, tá? Na lição passada, que foi a lição número 15, essa é a lição 16. Houve a abertura do sexto selo e aqui não tem abertura de selo. Então é aqui uma espécie de parêntese, uma espécie de interlúdio, né? Acontece alguma coisa muito importante para mostrar para nós a misericórdia de Deus em ação, porque vai haver um ato aqui de grande misericórdia da parte de Deus. E aqui a epígrafe já diz que são os israelitas. Por quê? Porque é citada as 12 tribos aqui, com exceção da tribo de Dan e a tribo de Efraim, que elas não são citadas aqui. Então, aí você já vê que a coisa não é bem do jeito que muitos pensam, né? Mas vamos ler a palavra. Diz assim: e depois destas coisas, capítulo 7, verso 1 em diante, tá? Vamos ler todo o capítulo. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Preste muita atenção, grifa isso na sua Bíblia, que isso é interessante demais, irmão. Tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, ou seja, o reino vegetal, né? Até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha o ato de misericórdia do qual eu falei. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. De todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, havia 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. E da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então vejam aqui que a tribo de Dan
e a tribo de Efraim, elas não são citadas aqui. Fala da tribo de José, que não havia tribo de José, inclusive, né? José teve 2 filhos, e um deles chama-se Manassés e o outro chama-se Efraim, mas eles não são citados aqui, ok? Depois destas coisas, aí visões dos mártires na glória. Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante, melhor dizendo, do trono sobre seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E os anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde... E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Faz lembrar o Salmo 91, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, né? No caso, tormenta aqui, né? Isso aqui está mal vertido, né? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Aí faz lembrar do bom pastor do Salmo 23, né? Guia-me mansamente às águas de descanso, né? Refrigera minha alma, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bonito esse salmo, né? O Cordeiro lhes apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, vemos aqui que esse interlúdio, né? Foi aberto o 6º selo, que era um selo que demonstrava ali a abertura dos selos, o aparecimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um trazendo males consigo, né? Guerra, fome, doenças, falsa paz e por aí vai, né? A ponto dos homens se estarrecerem e pedirem para que os montes os escondessem da ira daquele que estava sentado do trono e do Cordeiro. Então aqui vemos que há um interlúdio para quê? Para que os servos de Deus fossem marcados e protegidos. Agora, para quem é pré-tribulacionista, acredita que esses que estão sendo protegidos aqui são judeus. Ou seja, acredita-se que os judeus serão os mensageiros de Deus aqui na terra, enquanto a igreja ela é arrebatada, fazendo-se até uma separação, né? Porque tem uma teologia chamada teologia da substituição, que nesta teologia diz que a igreja é o Israel de Deus, é o novo Israel. Ou seja, não há mais a nação de Israel. A nação de Israel esquece, segundo essa teologia da substituição. Mas o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, é a igreja. Queridos, temos que saber distinguir o que é o Israel de Deus e interpretar corretamente o que Paulo está querendo dizer aos Gálatas, porque essa expressão Israel de Deus só aparece uma só vez, é um rapax legumina, ou seja, uma passagem única na Bíblia, e só aparece lá no final da epístola aos Gálatas, em que Paulo diz que a igreja é o Israel de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com certas teologias, tá? Porque as promessas que Deus fez a Israel, elas estão valendo ainda. Deus é fiel para cumprir. E temos que entender também que Israel é a oliveira de Deus. Ele é a oliveira de Deus e nós somos o jambuzeiro bravo, ou seja, a árvore que não dava nenhum fruto, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos enxertou em Israel. Nós que éramos jambuzeiros bravos e nós somos ramos agora da oliveira que é Israel.
E Paulo ainda diz lá no capítulo 12, se não me falha a memória, no capítulo 13 de Romanos, ele diz o seguinte: Deus porventura esqueceu o seu povo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E Paulo diz que deles são os profetas, deles são os patriarcas, deles são as alianças, e deles procedem o Messias, o Cristo segundo a carne. Então, queridos, Deus não esqueceu Israel, Deus tem promessas proféticas para se cumprir com o Israel mesmo. Mas, daí dizer que esses 144 mil e essas tribos aqui, 12 mil certinho de cada uma, não é? 12 mil, 12 mil, 12 mil. Olha, eu sei que Deus é um Deus todo-poderoso, mas temos que entender que isso aqui é uma linguagem figurativa. Tá? Vou ler aqui uma coisa para você muito importante. No capítulo 7, versículo 4 a 17, nesse primeiro interlúdio, que é o do 4 ao 8, versículo 4 até o 8, 144 mil simbolizam a perfeição. É um símbolo, na verdade. E vamos lá. 1.000 era a divisão militar básica no acampamento de Israel. Nós vamos encontrar isso em Números, capítulo de número 31, versículo do 4 até o 5. Ou seja, há uma base veterotestamentária, né, para mostrar que o número 1.000 era um número que referia-se a divisões militares no acampamento judaico, no acampamento judeu. O resultado de 10 vezes 10 vezes 10 é exatamente 1.000, né? Um cubo perfeito, simbolizando uma totalidade, multiplicado por 144 vezes 12, né? 12 vezes 12 mais 144, vai simbolizar exatamente o restante fiel do Antigo e do Novo Testamento, isto é o Israel de Deus, a Igreja de Deus, que é composta de judeus e de gentios. Não é uma igreja só composta de judeus, mas é de gentios também. Muito interessante. Inclui judeus e gentios que acreditam no Cristo, que é Jesus. Isso resulta no Israel espiritual, de Gálatas 6,16. Tá? Esse é o verdadeiro Israel. Toda a igreja militante sobre a terra. Tá no capítulo 14, verso 1 a 5. O segundo interlúdio, que é do 9 a 17, retrata o estado abençoado dos redimidos no céu. Essa é a igreja triunfante, que é essa grande multidão, a visão dos mártires na glória, né? Do 9 ao 17, que diz que eles tinham palmas nas mãos, que é um símbolo da vitória, um símbolo de vitória, de regozijo, de glória. Tá? É um símbolo de glorificação, e vocês veem que no versículo 11, no 12 e no 13 há muita glorificação, há muita adoração. O céu é um lugar de adoração, a presença de Deus, ela faz com que nós adoremos. A presença de Deus é a maior inspiração para a nossa adoração. Quando a presença de Deus está manifesta, é impossível nós não adorarmos o nome dele. E isso acontece direto lá na glória excelsa e imarcessível de Deus. Animais, os 4 animais viventes, os anciãos e todos aqueles que deram as suas vidas, porque o ancião pergunta, né, para João. Um dos anciãos me pergunta, né? Como se João pudesse saber dentro da sua compreensão humana. João vê aquela multidão de toda tribo, língua e povos e nações diante do trono e perante o Cordeiro. Então havia muita adoração. Aí o ancião pergunta, né? Quem são estes que estão vestidos de brancos? Quem são e de onde vieram? Ou de onde vêm? E João, sabiamente, ele responde, né? E disse-lhe: Senhor, tu sabes, eu não sei. Há coisas dentro da palavra que não tenha vergonha de dizer que não sabe. Pesquise, procure inteirar-se, procure, mas há coisas no Apocalipse que eu não sei. Há coisas no Apocalipse que são mistérios que eu ainda preciso descobrir. E se eu não descobrir nesta vida, eu vou descobrir na eternidade com Deus. Não se preocupe, porque tudo nos será revelado. O Deus Todo-Poderoso há de nos revelar muitas coisas que ainda não sabemos. E aí, como diz Deuteronômio 29, 29, né?
As coisas encobertas, as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. As encobertas pertencem a Deus. E no livro do Apocalipse há coisas encobertas, mesmo o livro do Apocalipse sendo chamado de revelação. Tanto é que há tantas interpretações. Tem até uma outra apostila aqui muito boa, né? Aqui, que está comigo aqui. Eu tenho bastante material aqui do Apocalipse e eu tenho que tomar muito cuidado para não dar aqui vertentes que já são pontos fechados. Por isso que eu peneiro bastante, né? Mas é do reverendo João Cesário Leonel Ferreira. É do reverendo, ele é da presbiteriana. Muito boa, muito rica, conteúdo assim de história, né? Muito rica mesmo. Mas eu tenho que ter cuidado para dar uma opinião aqui acerca do capítulo 7, que seja equilibrada e que seja imparcial, não é? Que não seja uma opinião fechada, olha isso e acabou e você aceita e pronto e tudo mais, e é isso, a verdade é essa, a verdade absoluta está comigo e eu estou te passando e pronto. Não, os 144 mil, conforme eu li aqui para vocês, eles são uma representação da igreja fiel, verdadeira, da igreja perfeita, da igreja que ela é a igreja de todos os tempos, incluindo os santos do Antigo e do Novo Testamento. Tá, tem todo um simbolismo em cima daqueles que morreram crendo, conforme Abraão, que foi justificado porque creu. Então esses 144 mil, infelizmente tem uma religião, né, que ela diz que é o número dos salvos, literalmente falando, que eles até fazem uma divisão, 144 mil salvos vão morar na Nova Jerusalém, é o número de habitantes da Nova Jerusalém, vão estar morando lá. E essa grande multidão que você está vendo aqui, do versículo 9 em diante, eles dizem que é a multidão que vai morar na terra. Olha, sinceramente, eu não concordo e o texto não dá margem, até porque essa multidão que é vista aqui, ela está diante do trono e diante de Deus e diante do Cordeiro. E aonde o trono de Deus está? Senão no lugar mais imarcessível da glória do céu. E o Cordeiro assentado diante de dele nas alturas, nos céus, no céu de Deus, era onde essa multidão estava, vestida de branco, que eu já falei aqui algumas vezes, que simboliza exatamente a justiça, a retidão e simboliza a santificação plena na presença de Deus. E o selo na antiguidade, ele tinha algumas características, ele servia para algumas coisas. O selo era um símbolo de proteção, tá? Quando você selava, por exemplo, uma madeira ou um gado, um rebanho de animais, ali estava mostrando o teu selo, era comum fazer isso, e ali estava dizendo que aquele selo era alguma coisa que revelava que aqueles animais, aquela madeira ou aquela propriedade ali, ou aquele material que estava ali era da sua lavra, era da sua propriedade. Então as pessoas olhavam e falavam, não, é do fulano de tal, do senhor fulano de tal, e não tocava. Nós, quando somos selados por Deus, o maligno não nos toca, conforme diz o apóstolo João na sua primeira carta, lá pelo capítulo 5. Ele diz que nós somos nascidos de Deus, e quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus por isso. Então esse selo é para proteção, é também símbolo de possessão, significa que nós somos pertencentes a Deus. Esses 144 mil foram selados porque eles eram protegidos por Deus. Agora, protegidos da grande tribulação ou protegidos na grande tribulação? Deixo essa interrogação para você, você que dará a resposta mediante aquilo que é a sua denominação. O respeito que eu tenho pela sua denominação é grande, tá? O que a sua denominação ensina, se ela ensina que esse selo é para proteger na tribulação, amém. O que tem que ser, será. E se for para proteger da grande tribulação, ou seja, de alguma forma Deus vai impedir que essa igreja fiel que está ali, ela seja tocada pelas forças malignas na grande tribulação e vão ser guardados. Mas a impressão que nos dá é que mesmo esses serão tocados, porque o ancião pergunta a João, de onde vêm esses aí? João fala, Senhor, tu sabes.
E o ancião diz, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só se entra na presença de Deus com o sangue do Cordeiro, sendo lavado no sangue do Cordeiro, sendo purificado no sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro não existe remissão dos pecados e nem existe entrada na glória eterna com o Senhor. Agora veja a diferença. Esses do capítulo 7, eles são os selados do Cordeiro. Eles são os selados de Deus, são posse de Deus, são propriedade de Deus, são protegidos de Deus e evidenciam Deus, o Cristo, o Cordeiro na vida deles. Veja a diferença daquilo que nós ainda iremos estudar mais à frente, de um outro grupo de pessoas que também vão receber um selo, mas é um selo completamente antagônico e diferenciado desse selo do capítulo 7. Amém? Então, queridos, deixo aí essas explicações para você, tá bom? É claro que o capítulo é muito denso, como todo livro da Bíblia é, né? O livro de Eclesiastes, por exemplo, nós vamos fazer estudos sobre o livro de Eclesiastes, sobre Jonas, sobre Levítico, que eu considero um livro muito difícil. Gênesis, eu tinha começado um projeto sobre Gênesis e ainda tem muita coisa para gravar sobre Gênesis, né? Um livro também bem denso, teologicamente, mas o Apocalipse ele é a consumação e muita gente me pediu para gravar vídeos acerca do Apocalipse e é o que estamos fazendo. Então espero você no próximo vídeo, querendo Deus, que a Shalom do Todo-Poderoso Deus, a paz do Todo-Poderoso esteja no teu coração, na tua vida, sobre a tua família, sobre todos os que você ama, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Shalom!